aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Agora, voltando para o segundo sol chegar. Voltando para a final do Campeonato Carioca. Aí eu vou falar sobre Fernando Diniz. Vamos lá. Daqui a pouco tem o... Tá apaixonado? Tem o Gabigol também. Tá apaixonado ainda? Continua apaixonado. Mas o amor vence tudo, né? Continua apaixonado. Mas o vou falar Diniz, aqui o seguinte. ele tem que controlar os nervos. Não, óbvio. Mas o que eu vou dizer aqui é o seguinte. Eu tô comparando essa situação. Todos lembram, o Betão outro dia citou muito bem, agora é o argumento que eu utilizo pra vida. Cuca era um técnico que muitos viam como um futebol interessante. Montava times muito bem. O Carrossel do Fogão, né? Tinha o Carrossel do Fogão, teve o Goiás. Depois teve o São Paulo, que ele é o bate-campeão do mundo com o Autuori. O São Paulo dele é de 2004. Ele deixou o embrião que o Leão e depois o Autuori virou. Levando muitos jogadores do Goiás, do São Paulo. Josué, Grafite e tudo mais. Jimenez, que depois foi tricampeão brasileiro. Isso, o zagueirão lá, o Fabão, exatamente. Danilo, então, assim, Danilo. o Cuca, por muitos anos, ele que hoje, pra mim, é o maior treinador da história, por exemplo, do Atlético Mineiro, compete com Tele Santana por esse título. Procópio. Então, assim... Mas hoje ele ganhou um brasileiro e uma Libertadores. Né? Então, assim, são treinadores, cara, que você pode gostar. E, assim, o Diniz, ele vai ser campeão. Pode não ser no Campeonato Carioca agora. E o Cuca estreou, assim, rompeu o selinho ganhando o Carioca, né? Pelo Flamengo. Flamengo. Ele era um virgem. Ele era... 2009. Ele era vice direto com o Botafogo pro A Flamengo. torcida do Botafogo gritava, ô, vice é o Cuca. Vice é o Cuca, exatamente. Porque quando o Botafogo vence com o Louco Abreu, né? Sim, não era isso? 2010. Né? Não. Ele vence 2009, alguma taça de turno. Algum turno. Acho que Taça Rio. Mas com E o Cuca nem continuo turno falando. venceu? Com o Cuca nem turno venceu. Venceu com o Cuca turno. Não, turno venceu. Venceu, né? Guanabara, Rio, tudo Mas mais. então, o Botafogo ganhou. Eu continuo dizendo, eu continuo Mas apaixonado a e analogia serei apaixonado por um homem, que é Fernando Diniz, que faz e que propõe um estilo de jogo que só ele propõe no Brasil. E em algum momento ele será campeão. Ele é um treinador de 48 anos de idade, um treinador jovem. Treinador que... Eu gosto desse termo, né? Jovem. Jovem. Eu só acho que pau em dá em Chico tem que dar em Francisco Ele é também. 6 anos mais velho que o Nenê, por exemplo. Calma aí, não entendi. Certo? Pau que dá em Chico dá em Mas Francisco. deixa eu completar. Então, assim, independentemente do resultado do Campeonato Carioca, óbvio, o Diniz será cobrado pra vencer? Será cobrado pra vencer. Mas eu tô dizendo sobre o trabalho, não sobre o aspecto do torcedor tricolor que quer vencer Ninguém no quer campeonato. acabar com a carreira do Diniz, porque O ele perdeu Diniz, estadual ou vai ele perder, né? um grande treinador. O time dele sempre vai jogar de um estilo que todo mundo sabe qual é. E a possibilidade de ele vencer com esse estilo é muito maior Mas, por exemplo, do que com outros estilos. E eu acho que daqui a pouco ele vai se tornar um treinador vencedor. Quanto mais ele pegar time com qualidade, ele vai chegar perto disso. Quanto maior a qualidade o time dele tiver, quanto maior investimento ele tiver à disposição, ele vai chegar mais perto de vencer. Eu continuo achando que o Fluminense pode ser campeão nesse ano. Sim. Se não do Carioca. Vamos supor que o Fluminense não seja campeão Carioca, mas vença, por exemplo, a Libertadores. Ou vença o Campeonato Brasileiro. Porra! Diniz tá pra história. Exatamente. Mas... Então, assim, não vai ser o resultado do Carioca que vai balizar minha análise sobre o Diniz. Eu acho o Diniz o melhor treinador brasileiro hoje. Melhor treinador brasileiro. Né? No Brasil, em termos de vitórias, não. Hoje é o Abel Ferreira, tudo mais. Mas e eu continuo batendo palma que ele continue jogando assim e que ele vai bater campeão em algum momento. E vai bater campeão de um título de expressão. É isso que eu acho. Independentemente do Campeonato Carioca, eu não vou mudar minha análise sobre o Fernando Diniz. Pra mim, ele é isso. E eu aplaudo o jeito do Fluminense jogar. Não. E é espetacular de ver quando dá certo. Em outros momentos ele vai ser vencido, vai dar errado. Mas ele, em algum momento, será campeão. E lembro aqui o caso do Cuca como técnico, e depois começou a bater campeão em todos os times que passou. Isso eu acho que você tá certo disso aí. Não tem nem o que falar. Mas você, por exemplo, você rever de ficar batendo que não, ele tem que ir pra seleção, por exemplo. Eu acho que... Não, eu acho que ele pode ir pra seleção. Mas eu acho que tem que ter algumas ressalvas. Eu acho que hoje, treinador de seleção, internacionalmente falando, a gente tem uma cultura aqui, e não é tanto essa cultura. O que a galera pensa, quem tem que ir pra seleção é o cara vitorioso no clube. Né? Isso se tornou uma cultura de um tempo pra cá. Se você for ver, o próprio Tele Santana foi vitorioso antes da seleção? Foi. Mas os maiores títulos que o Tele conquista na carreira, o Mundial, a Libertadores, são pós-seleção.
Ele não foi pra seleção porque ele foi campeão mundial pelo São Paulo, por exemplo. Não. Né? Ele foi campeão brasileiro com o Galo, tudo mais. Parreira foi campeão uma vez brasileiro com o Fluminense. Mas você há de convir que não é um dos treinadores mais vitoriosos do futebol brasileiro. Então, mas é porque o Parreira não é. se credenciou como técnico de seleção quando ganhou um brasileiro muito novo, porque o Parreira era preparador físico, né? Sim. Da seleção de 70 e tudo mais. Mas ele ganha uma moral, campeão brasileiro com o Fluminense. A gente tem que lembrar que o brasileiro nos anos 80 era mais pesado do que é hoje. E aí vai pro mundo árabe, né, irmão? Deixa aquela marca Tudo que bem, ganhou. mas não é, E então. aí, quando pinta a oportunidade, olha, Parreira, porque também já foi o cara que teve no grupo da seleção. Bota o Carille, né? Se troca a Parreira, bota Carille. Campeão brasileiro, se manda pro mundo árabe. Mas ninguém foi buscar, né? Não, mas tô dizendo assim, entendeu? O Corinthians foi buscar e não deu. A gente teve muitas situações. Aí você tem o próprio de técnico Zagallo. tampão, que foi... O Zagallo é um dos maiores treinadores da história do futebol e acabou. O Zagallo é muito mais vitorioso na seleção do que em clube, pô. Mas aí a gente conviveu com o Gerson muito tempo, com o Gilson, final de Não, o Zagallo é ganhou incontestável. títulos quando virou... Acabou de jogar... O Zagallo aposentou, virou técnico do time de base do Botafogo. Um ano subiu e já foi campeão brasileiro. Aquele Sim. brasileiro que tinha na época, né? 68, que era aquele time das estrelas do Botafogo. E aí, amigo... Ganhar esse tipo de torneio era muito pesado naquela época. Sim. E depois, quando pintou a seleção, ele foi muito pelo jogador também que ele tinha sido. Bicampeão mundial, uma legenda, ele foi. Agora, eu só A galera falando que o Diniz tem 6 anos de carreira como técnico. Sim, então... Só uma parada pra analisar. Até por isso que eu não acho que tem que... É o nome da seleção agora. Mas- Eu não achei certo. Mas o Dunga foi. Eu não concordei. Dunga foi. Deu certo, até que 2 deu certo. vezes. A primeira... Eu vou até dizer, não foi horrível. Ele ganhou os títulos que disputou. Parou nas foi quartas primeiro igual o na Tite. eliminatória e... Só que na Copa do Mundo a gente viu que faltou treinador, né? Ele mesmo sentiu que ele mandou mal na convocação, porque ele olha pro banco e fala... Mas faltou treinador agora com um treinador vitorioso. Também. Mas não faltou treinador no jogo de volta lá do Corinthians e Fluminense também? Um pouco? Cara, Eu acho que assim, dá pra se fazer Era um desafio grande, né? Dá pra se fazer as ressalvas de que é um técnico com um tempo de carreira curto, que é Óbvio. um técnico que implementa seu estilo de jogo, que é Também tem suas inconfundível. teimosias. Também tem suas Não teimosias. Parece que só os outros têm. O time tem. tem- O lance do André é uma. Sim. Às vezes dá certo, às vezes não dá, amigo. Por exemplo, não deu contra o Flamengo. Aí, por exemplo, dá pra se fazer as suas ressalvas de que é um técnico que vai ter um grande futuro pela frente. Não tenho dúvidas que isso vai. também nem dúvida. Não tenho dúvidas que vai construir um título, mas olhando o momento, até agora, nas grandes decisões que o Diniz teve com esse Fluminense, muito mal na semifinal da Copa do Brasil do ano passado Sim. contra o Corinthians e muito mal no primeiro jogo contra o Sim, Flamengo. Então, assim, ainda não ganhou, tá bom, mas por que não ganhou? Também tem essa ressalva. Não é só esses dois momentos, não. O Diniz no São Paulo, quando chega na boca pra ser campeão, ele também ratinha. mas eu acho que o Diniz, se a gente for olhar o recorte também do momento, o Diniz foi o melhor treinador do São Paulo nos últimos anos. Mas olha o São Paulo como é que tá também, né, Canto? Não, tudo bem, mas... A mas régua isso que eu tô tá falando. baixa, né? Mas subiu Mas o sarrafo subiu Sim. por causa dele, pô. Eu tô analisando, assim, o Se trabalho você dele. pegar os trabalhos... Agora tá um ídolo lá. Sim. Cara que é um dos maiores da história. Não vai ser demitido porque é ídolo. Mas tá tudo com um mais. elenco menor do que o Diniz tinha. Não sei, o jogador. cara. Perdeu, né? Perdeu. Tudo bem, mas Perdeu. mas Você tem assim, direito de achar o Diniz melhor. Mas O perdeu. trabalho do Rogério no São Paulo é Rogério pior que o trabalho Rogério do já é Diniz. campeão, né? Brasileiro. O Rogério já é campeão. No Flamengo, isso. Sim. O Diniz não dirige o Sim, mas Flamengo, com por muito... exemplo. Não.